Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Mais uma videoaula. Dessa vez aí, operações com fração. Nós vamos aí estudar adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu já digo para vocês que praticamente cada operaçãozinha dessa aí é uma maneira diferente, tá? Essa matéria aqui, ela é de extrema importância. Eu vejo muitas pessoas, tá, que tem muita dificuldade com isso daqui, e não é para ter tanta dificuldade assim, porque afinal de contas não é uma matéria tão difícil, tá? Basta, é claro, você relembrar das operações. Eu não digo das operações envolvendo a fração, eu digo que vem antes das operações da fração. São os exemplos que eu vou citar mais para frente. Vamos lá. Antes de eu falar das operações, a gente precisa estudar, né, a fração. Então, o que quer dizer fração? A palavra fração vem do latim fractione. Gostou, né? Fractione. E quer dizer dividir, quebra, rasgar. Fração no cotidiano também quer dizer porção, parte de um todo. Você vai pegar uma parte, uma fatia do bolo, você está pegando uma fração do bolo. Você vai comer metade de uma pizza, é uma fração da pizza, tá certo? Tô ligado que tu come metade da pizza aí fácil. Eu como uma inteira. Então vamos lá. A ideia de fração, notícias antigas a respeito de frações. As notícias mais antigas a respeito de frações vêm do Egito Antigo. As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares em troca de pagamento de tributos ao Estado. Tu vê que desde lá, daquela época, já tinha exploração, né? Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. Eles tentavam pelo menos ser um pouquinho mais justos, né? Para que servem as frações? Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades. Isso é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1, que esta era a forma que eles usavam para representá-las. A gente tem aí os símbolos egípcios. Conhecendo as frações, vamos recortar uma tira de papel de uns 30 centímetros de comprimento e 5 de largura. Tá ali, ó, a figura aí da criançada cortando. Vamos dobrar a tira ao meio, obtendo assim duas partes iguais. Olha lá, 1/2, 1/2. No caso, cada parte obtida representa metade ou 1/2 da tira. A representação numérica é 1/2. Vai prestando atenção aí na leitura das frações, tá, meu povo? Vamos recortar outra tira de papel do mesmo tamanho, só que agora iremos dobrá-la em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representará a terça parte, ou 1/3. Então, você representar a terça parte, você pegar e dividir por 3. Assim como a quarta parte dividir por 4, a quinta parte, assim por diante. Agora observe novamente a tira dividida em 3 partes iguais e pinte 2 delas. Dessa forma, podemos dizer que 2/3 da tira estão pintados. A representação numérica é 2/3 ou 2/3. Da mesma forma, para obter por exemplo, 1/4, 1/5, 1/6, etc. Seguimos os mesmos procedimentos anteriores. Isso aqui é um trabalhinho mais para a gente fazer assim na sala de aula, né, pessoalmente. Vamos observar mais estes exemplos. Olha lá, relógio, a gente vê muito isso daí, né? 12:30, são 1:30, né? Olha lá, 12 horas e 1/4. O que é 12 horas e 1/4? 1/4 de hora seria você pegar a hora e dividir em 4 partes iguais, beleza? Uma hora tem 60 minutos, dividido por 4 dá 15. Você tem 15, 15, 15. Belezinha?
São exemplos aí, ó. Aqui vem os elementos da fração, o número de cima, numerador, o número de baixo, conhecido como denominador. Beleza? Olha a pizza aí, ó, que delícia. O denominador indica em quantas partes iguais uma unidade foi dividida. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas, ou seja, quantas que eu peguei, né? Por exemplo, em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la por inteira. Vamos ver quantos pedaços sobraram. Leitura de frações. Olha lá. Vejamos como são lidas ou escritas por extenso algumas frações. São exemplos, né? 1/2, 1/2. 2/3, 2/3. 1/4, 1/4. 1/10, 1/10. 2/15 de 10. De 10 não, de 11, né? Para cima, com exceção das frações de base 10, você tem que colocar o avos no final. Você lê o número e coloca avos. 2/15, ó, número de base 10. 1/100º, 1/1000º. Próxima. Observando o exemplo a seguir, calcular 5 nonos mais 2 nonos. Representando geometricamente, que é pela figura, né? Então você tem lá, ó, 5 nonos. Você pegou 5 de 9, tá? Pintado de azul. Mais 2 nonos. Eu peguei 2 de 9. Se eu pegar e somar isso inteiro aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nonos. Tá certo? 7 de 9. Imagina que isso aqui é uma barra de chocolate e você acabou de somar. Agora ao contrário, subtrair geometricamente. Eu tinha 5 de 9, comi 2 de 9, ó, 2 pedacinhos. Sobrou quanto? Risca isso aqui, sobrou quanto? Ó, 3 nonos. Beleza? Vamos chegar na conclusão aqui, ó. Para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm o mesmo denominador, importantíssimo, ó, mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Tá certo? Adições e subtrações de frações devem respeitar uma condição: denominadores iguais. Tá certo? Então, para você somar ou subtrair frações, esse aqui desceu, ficou estranho, ó, com denominadores, perdão, eu estava prestando atenção aqui, acabei me perdendo, deixa eu voltar, volta a fita. Para você então somar ou subtrair frações, tem que ter o que? Denominadores iguais, tá certo? A gente tem que obedecer essa condição. Opa, descobri aqui o porquê. Beleza. Agora sim tá bonitinho. Então tem que ter o denominador igual. Olha os exemplos aqui, ó. 1 mais 5, 6, repete 4. 10 menos 4, 6, repete o 5. Pô, professor, mas não é sempre assim não, né? Com certeza não, pequeno Padawan. Para os cálculos envolvendo frações com denominadores diferentes, é preciso determinar o MMC, que é relacionado com os múltiplos e divisores de um número natural. Entendemos por múltiplo o produto gerado pela multiplicação entre dois números. Observe, dizemos que 30 é múltiplo de 5. Por quê? 5 vezes 6, 30. Existe um número natural que multiplicado por 5 resulta em 30. Então, 30 ele está dentro do conjunto de múltiplos de 5. Calma lá que a gente vai ver uns exemplos. Olha lá. Veja mais alguns números e seus múltiplos. Múltiplo de 3 sempre começa do zero, tá, pessoal? Múltiplo sempre começa do zero. Múltiplo é diferente de divisor, tá? Múltiplo, 0. Depois, 3. Aí vai somando 3. 6 mais 3. 9 mais 3. Mais 3.
mais 3, mais 3, tá certo? O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito de elementos, tá certo? Então, o conjunto de múltiplos, ele é infinito. Qualquer número, ó, começa do zero, aí você vai somando o próprio número que você quer em questão. Vamos lá. MMC, propriamente dito, o mínimo múltiplo comum entre dois números é representado pelo menor valor comum pertencente aos múltiplos dos números. Observe o MMC entre os números 20 e 30. Então, olha lá. Ele escreveu todos os múltiplos, né? Todos não, né? Até 120, 180. Escreveu ali os primeiros. Beleza. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30? Ó, olha o 60 aqui, ó. Olha o 60. Claro, com exceção do zero, né? Então, o MMC entre 20 e 30 é equivalente a 60. Só tem esse jeito de resolver? Vamos lá. Outra forma de determinar o MMC entre 20 e 30 é através da fatoração, em que devemos escolher os fatores comuns de maior expoente e os termos não comuns. O que é isso aqui? É o 20 e o 30 fatorado. Beleza? Pô, professor, não lembro como é que fatora não. O que é isso aí? Pessoal, fatorar seria você decompor os números em fatores primos, tá? O nome correto é decomposição em fatores primos. Deixa eu ver se de azul fica legal isso aqui. Pode ser. 20 e 30. Vamos lá, a gente vai usar aqui a decomposição simultânea. Beleza? Eu vou escrevendo aqui, eu tenho certeza que vocês estão lembrando. Então, 20 e 30. Vou começar aqui por 2, que é o menor número primo, né? 10 e 15, ó. Tá dividindo. Por 2 de novo, porque tem o 10 aqui, né? 5, 15 divide por 2? Não. Agora por quanto? Por 3. 5. 15 dividido por 3, 5. E agora o 5, que vai nos dois, ó. 1 e 1. Fechou. Chegou no 1, parou. O que é o MMC? O MMC é o produto desses números aqui, tá? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Olha o MMC aqui. Tá certo? Então, bom, aqui ele facilitou, né? Que ele já deu os números decompostos. Pô, beleza, mas raramente você vai ter isso aqui já decomposto. Você vai ter que ter esse trabalhinho que eu fiz aqui. Tá? Então é muito mais fácil você chegar pela decomposição simultânea dos números. Ok? Ah, professor, não estava lembrando. Agora tá aí, ó. Lembrei para você. Tá certo? Sexto ano, tá vendo isso daí direto. Quinto ano também. Tá? Ah, mas eu tenho muito tempo que eu não vejo. Não tem problema, acabei de fazer um exercíciozinho aí. Depois eu faço um vídeo mais específico a respeito dessa decomposição. Tá certo? Então vamos lá. Exemplos. Vou pegar aqui, ó, 10 quartos mais 12 quintos menos 3 sextos. Então repara, eu tenho duas operações, soma e subtração. Só que só posso somar e subtrair frações com o mesmo denominador. Então nós temos um problema aqui. Eu tenho que transformar esses denominadores. De que maneira? Determinando frações equivalentes. Essa fração aqui eu vou transformar ela. Essa outra fração vou transformá-la também. Essa fração aqui também vou estar transformando ela. Só que eu vou transformar de maneira que elas tenham o mesmo denominador. Vou achar frações equivalentes. Tá certo? Então qual seria o primeiro passo para eu achar essas frações equivalentes com o mesmo denominador? Tá aqui, ó. Calcular o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, entre os denominadores. O valor encontrado será o denominador comum que possibilitará substituir as frações dadas por outras com denominadores iguais. No exemplo, temos, vamos lá,
4, 5 e 6. Primeira coisa, escreve os números aqui um do lado do outro, tá certo? Coloca a barrinha aqui para a gente começar a decompor eles. Menor número primo que a gente enxerga aqui que divide qualquer um dos três. 2. 4 por 2. 5 não divide. 3 por 2. Perdão, 6 por 2. Por 2 de novo. 1, 5. 3 por 3. 1, 5. 1 e agora por 5. 1, 1 e 1. Beleza? Fechou aqui. Detalhe importante, tem muita gente que bate o martelo, diz que necessariamente você tem que começar dividindo pelo menor fator primo. Mas eu digo para vocês que isso não é uma regra, não é uma obrigação. Se eu quisesse começar a dividir aqui pelo 5 em cima, eu poderia. A única coisa que aconteceu ia estar trocando esses fatores. E a gente já sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Eu já vi professor dar errado para aluno porque fez trocando aqui, né, botando o maior na frente. Não pode. Vamos lá, voltando aqui. Então 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60 de novo. Coincidência, né? Tá certo? Então, ó, primeiro, MMC. Qual é o MMC entre 4, 5 e 6? 60. Como é que a gente achou? Decompomos. Segundo passo. Reescrever as frações com um novo denominador, deixando o espaço do numerador para os números que serão encontrados no passo seguinte. Então, tá lá, ó. Eu tinha o 4, o 5 e o 6. O 4, o 5 e o 6, eles vão virar o quê? 60. Como que eles vão virar 60? Então, olha lá. Como que eles vão virar os 60? A gente vai ver isso aqui agora. Tá certo? 60 é o nosso MMC. Esse 60 corresponde ao 4. Esse daqui é o 5. Esse daqui é o 6. Tá certo? As operações, elas são mantidas, ó. Eu mantive as minhas operações. Beleza? E o resultado aqui também vai ser um número sobre 60, tá? Também. Não é à toa que a gente está transformando aqui para ficar no mesmo denominador. Encontre os numeradores das novas frações. Para isso, o seguinte cálculo deverá ser feito. Para encontrar o numerador da primeira fração, divida o MMC pelo denominador da primeira fração e multiplique o resultado pelo seu numerador. O resultado obtido por esse cálculo será o numerador da primeira fração que possui denominador igual ao MMC. Repita o procedimento para todas as frações presentes na soma ou subtração. Vamos lá, povão. Vou traduzir isso aí para línguas normais. O que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui o 4, tá certo? Coloca a barrinha aqui. Vocês estão lembrando disso daqui com certeza. Qual o número que vai entrar embaixo dessa barrinha aqui? Seria 60 dividido por 4. 60 dividido por 5. 60 dividido por 6. Tá certo? 60 dividido por 4 dá quanto? 15. 60 dividido por 5, 12. 60 dividido por 6, 10. Você vai só anotando o resultado. Beleza? Esse númerozinho que você anotou aqui, você vai pegar e vai multiplicar lá em cima. Multiplica lá em cima, multiplica lá em cima e vai colocando os resultados aqui. Quanto que é 15 vezes 10? 150. Quanto que é 12 vezes 12? 144. Quanto que é 10 vezes 3? 30. Pronto. O que isso tudo aqui está falando para você? Vou vir aqui para baixo, que lá em cima já está muito poluído. O 150 sobre 60 é a mesma fração que o 10 quartos. É igualzinho. Se você pegar agora a tua calculadora e dividir 10 por 4, você vai achar um resultado. Divide 150 por 60. É o mesmo resultado. São frações equivalentes. Você fazendo isso, você não está alterando a tua fração. Você está colocando uma outra fração que é equivalente, que tem o mesmo resultado.
com o objetivo de deixar aqui o mesmo denominador, que é para você poder somar ou subtrair, que é a nossa condição. Tá certo? Olha lá. Observe que o novo numerador da primeira fração é 150, pois 60 dividido por 4 é 15 e 15 vezes 10 é 150. Repita o procedimento para cada fração separadamente. 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 12, 144. Numerador da segunda fração, por fim, 60 dividido por 6, 10. 10 vezes 3, 30. Logo, os numeradores do lado direito da igualdade em ordem são 150, 144 e 30. Já determinamos isso daí anteriormente. Passo 4, que é o último. Somar as novas frações utilizando o caso anterior. Após encontrar as novas frações, basta repetir o procedimento anterior, no qual somamos ou subtraímos os numeradores. Bom, resolvendo, né? Resumindo logo isso tudo aqui, o que a gente tem agora? Você vai repetir o 60, ó. Você pode escrever ele dessa maneira, colocando termo a termo 60, ou pode colocar ele de uma vez só. Já que ele é igual, a gente vai repetir. Depois você só efetua, né? 150 mais 144 menos 30, que dá 264 sobre 60. Beleza, pessoal? Essa daí foi a soma e subtração de frações com denominadores diferentes, beleza? Isso daí basicamente é a minha primeira operação. Por que eu digo primeira? Porque somar e subtrair é a mesma coisa, né? A gente só está acrescentando ou está retirando, mas o processo todo é o mesmo. Lúcio comprou uma pizza pequena. Em um primeiro momento, comeu metade da pizza. Então, como é que a gente representa a metade da pizza? 1 sobre 2, ok? Conseguiu comer mais um pedaço, equivalente à sexta parte dessa mesma pizza. Então, ele comeu metade, depois ele foi lá e comeu mais um sexto. Por que um sexto? Porque é a sexta parte. Que fração representa a quantidade total de pizza que Lúcio comeu? Então, belezinha, ó. Comi um meio, mais comi um sexto. O que eu vou fazer? Vamos seguir o procedimento todo lá de cima. Então, ó. Qual seria o MMC entre 2 e 6? Eu não sei. Vamos decompor os números. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. O MMC é 6. É o próprio 6, né? Ok? Ó, repeti o 6 aqui, beleza? Agora vamos lá para os denominadores. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 6, 1. Esse númerozinho vai subir multiplicando lá em cima, ó. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Quanto que é 3 mais 1? 4. Então ele comeu 4 sextos da pizza. Eu poderia ainda simplificar essa fração em cima e embaixo, já que são números pares, por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Certo? Fração equivalente, tá? Essa fração aqui, ela é igual a esta. Então, eu comi 2 terços da pizza, que equivale a 4 sextos. Belezinha? Certo? Então, mais um exemplo aí. Feito o processo. Multiplicação e divisão de frações. Por incrível que pareça, elas são mais fáceis, tá? Primeiro, multiplicação. A multiplicação de frações é muito simples. Basta multiplicarmos numerador por numerador, denominador por denominador, respeitando suas posições. Olha lá. A vezes C e B vezes D. Exemplo. Dos alunos de uma turma, 4 sextos praticaram algum esporte durante o intervalo. Desses alunos, dos 4 sextos, né?
4/5 jogar basquete. Que fração dos alunos da turma jogou basquete? Solução. Sabemos que 4/6 dos alunos dessa turma praticaram algum esporte. Sabemos ainda que 4/5, 2 4/6. Macete, hein, pessoal? A palavra D na matemática é vezes. Então, 4/5 vezes 4/6. Olha lá, ó. 4/5 vezes 4/6. Palavra D na matemática é vezes. Beleza? Seguindo a regrinha aí, 4 vezes 4, 5 vezes 6. Tá aqui. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 6, 30. Posso simplificar ainda, chegando aqui a 8/15. Beleza? Bem simplesinha a multiplicação, né? Mais exemplos aí. 2/3 vezes 5/7 é só multiplicar em cima, embaixo, embaixo. Beleza? Cuidado, hein? Tem muita gente que quer forçar, falando que isso daí tem que fazer aquela multiplicação cruzada, né? Essa multiplicação cruzada, ela só funciona na igualdade de frações. Não é o caso, hein? Não é o caso. Divisão. Assim como podemos dividir o inteiro em partes, podemos também dividir essas partes em outras partes, que podem ser novamente divididas, assim sucessivamente. Ficou meio confuso, né? Vamos lá. A divisão deve ser efetuada aplicando uma regra prática e de fácil assimilação, que diz: repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é meu aluno aí sabe que eu forço a decorar isso daí, né? Tem que ficar repetindo isso daí o tempo todo, que é para não esquecer. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou repetindo a primeira. Quem é a primeira? A sobre B. Repetir a primeira. E repara, estou multiplicando pelo inverso da segunda. O C desceu e o D subiu. Isso é inverter a fração, você trocar numerador com denominador. Belezinha? Por isso que eu digo, né? A divisão e a multiplicação, elas são mais fáceis. Você não tem que fazer aquele MMC antes, né? Que normalmente é mais chato. Rui tem 1/4 de bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obtiver? Então, 1/4 dividido por 6. O que a gente vai fazer? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 6? 1/6. Não esquece que embaixo de todo número natural a gente tem aqui o número 1. Então 1 sobe, o 6 desce. Ó. Daí para frente é só multiplicar normalmente. Numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Mais exemplos. Olha lá que legal. 9/2 dividido por 7/3. Inverte a segunda. Inverti, ó. 3 subiu, 7 desceu. 9 vezes 3 e 2 vezes 7. Beleza? Segue os exemplos aí para a gente estar praticando. Determine o resultado das operações abaixo. Olha só. Primeiro, temos uma multiplicação. 2 vezes 3 dá quanto? 6. 3 vezes 2, 6 também. Simplifica um inteiro. 2 vezes 3 dá quanto? 6. 3 vezes 7, 21. Não dá para simplificar? Dá sim, né? Olha o 3 e o 3 aqui, ó. Tem gente aí que já deve estar pensando assim: pô, professor, corta antes, né? Poderia. Não é o nosso objetivo inicial aqui, né? 6 dividido por 3 dá 2 e 21 dividido por 3 dá 7. Eu ainda não me acostumei a escrever com essa caneta. Então a minha letra é feia, mas não é tão feia assim não, hein? 3/5, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se você quiser, você pode omitir esse 1 aqui. Então, ó, 3/5 vezes 10/1. 3 vezes 10,
30. 5 vezes 1 e 30 dividido por 5, 6. 1/4 dividido por 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 1 e 4 vezes 2. Tá certo? Bem tranquilinho, né? Agora nós temos problemas. O problema do problema é o problema, que é a interpretação. Se em um pote contém 3/4 de quilograma de achocolatado, quantos quilos de achocolatado teriam em 8 potes iguais a esse? Então a gente tem aqui 3/4 vezes 8. São 8 potes desse. Tá certo? Então, ó, quanto que é 3 vezes 8? 24 dividido por 4. Quanto que é 24 dividido por 4? 6. 6 quilos. Na despensa de sua casa, Maria percebeu que possuía 4 potes com meio quilo de arroz, e 6 potes com 1/4 de quilo de macarrão. O que estava em maior quantidade? O arroz, o macarrão. Na despensa havia a mesma quantidade dos doces. Vamos lá. 4 vezes meio quilo, ó. Tá certo? De arroz. E 6 potes com 1/4. 1 sobre 4. Quanto que é 4 vezes meio? 4 vezes 1 dividido por 2. Eu tenho 2 quilos. Isso aqui é o arroz. 6 vezes 4. 6 vezes 1 dividido por 4. Não dá para dividir, a gente simplifica por 2 em cima e embaixo. 3. Você tem R$3 para 2 pessoas, se divide aqui, ó, 1,5. Quem é que tem mais a maior quantidade? A Lois. Em uma sala de aula, 2/3 dos alunos são meninas. Entre as meninas, 3/4 possuem cabelo castanho. Olha só, 3/4 de quem? 3/4 de 2/3. Tá certo? Então tem 3/4 de 2/3. Lembra que o D é vezes. Então 3 vezes 2 e 4 vezes 3. Tem gente que já se ligou aí, né? Que eu poderia fazer o que com esse 3, ó? Para que eu vou multiplicar para depois dividir? Então eu já poderia estar simplificando isso daqui. Divide por 2 em cima e embaixo. 1/2. Tá certo? Ao chegar em casa, João encontrou em cima da mesa uma embalagem de chocolate aberta. Havia 1/3 de barra de chocolate e ele comeu a metade dessa quantidade. Metade de quem? De 1/3. Então, 1/3 dividido por 2. 1/3 vezes 1 sobre 2. Por quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 1, 3 vezes 2. Quanto de chocolate João comeu? 1/6. Belezinha? Bom, com isso a gente fecha aí a aula de operações com frações. Falou, pessoal? Então um grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!